Nós estamos em uma série de mensagens, em uma nova série, chamada Desperta. E a minha intenção, e dos nossos pastores, é simplesmente conduzir você, despertar você, fazer com que você viva uma vida desperta para uma nova realidade. E na semana passada o pastor Vinícius ministrou uma palavra fantástica sobre nós estarmos conectados com Deus e como resultado manifestar a luz do nosso Pai. E hoje, para isso, eu quero falar especificamente sobre o capítulo de hoje, o poder da relembrança. Vou repetir, o poder da relembrança. E hoje eu quero de alguma forma te ajudar a entender o porquê por muito tempo você tem passado longe de Deus, desconectado de Deus, ou melhor, em alguns casos, oscilado, tanto na sua conexão com Deus, sua comunhão com Deus. Uma hora você está conectado, outra hora você não está conectado. O que acontece? Onde é que está o erro? Onde nós temos falhado como filhos? E se nós descobrirmos onde nós temos falhado, nós podemos corrigir e mudar a nossa realidade. Mas antes eu quero ler um texto com vocês, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 ao 10. Quem aqui conhece a história de Zaqueu? Conhece a história de Zaqueu? Olha lá, vamos lá o que o texto nos diz. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Olha que interessante. Desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar e dizer: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, então estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu olho para a história de Zaqueu, eu vejo algo revelador aqui para mim e para você. Eu vejo algo profundo acontecendo aqui. Algo que realmente tem um significado, que nos mostra um caminho de nos conectarmos com Deus de forma rápida e mais fácil. Um significado que realmente vale a pena eu e você refletirmos sobre essas verdades. Mas primeiro, vamos descobrir quem era Zaqueu. Pare um minuto e pense, quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram coletores de impostos. Eles eram coletores de impostos e tinham uma péssima reputação entre o seu povo, os judeus. Eles eram detestados, pois muitas vezes eles cobravam além do que lhe era devido. Eles cobravam o povo mais do que deviam, extorquindo o seu próprio povo. Agora veja, em benefício de um governo estrangeiro, que era o governo de Roma,
e o governo que oprimia eles, que era o Império Romano, considerado pelos historiadores o governo que mais extorquia o povo através do imposto. E esses publicanos eram chamados de ladrões, traidores, etc. Todo tipo de porco e tantos outros nomes que davam a eles. Eles eram excluídos. Preste atenção nisso, porque você precisa conhecer a história para você entender por que Zaqueu fez o que ele fez. E qual a lição que nós temos conosco hoje? Qual é a lição que nós aprendemos? Veja que esses publicanos eram chamados de ladrões, traidores, eram excluídos da sinagoga, que era a igreja da época, pela sociedade judaica. Inclusive, essa desonra se aplicava à sua família também. Então nem eles e nem a sua família poderiam ir até a sinagoga. Imagina você e sua família não poderem ir à igreja, porque vocês eram considerados como ladrões. E era tão vaticinado isso entre eles, que certa vez João Batista estava pregando no deserto, e alguns publicanos foram até ele buscando para se batizar também. Eles queriam se batizar. E eles perguntaram a João Batista o que eles deveriam fazer. E olha o que João Batista responde para eles. Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que diz. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? E João Batista respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Está comigo? Não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Não venham extorquir o seu povo. Não sejam desonestos. E eles eram conhecidos por extorquir o seu próprio povo. Agora veja, se os publicanos eram tidos nessa classe, imagina o chefe dos publicanos, que era o caso de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, e ele era rico, ele tinha muito dinheiro, e ele tinha conseguido esse dinheiro de forma errada, extorquindo o povo. Agora veja, eles eram considerados pela classe mais nobre, que eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei, como a ralé da sociedade. Ou seja, eles eram comparados a meretrizes e prostitutas da sua época, onde, para os quais, tanto para as meretrizes, prostitutas e publicanos, não havia mais solução. Diga comigo, ou digita aqui no chat: não havia solução para os publicanos. Pode digitar: não havia solução para os publicanos. O que havia reservado para os publicanos era o inferno, estando irremediavelmente perdidos. Então veja, os pastores da época, os religiosos diziam: não há mais solução para os publicanos. Eles estão perdidos, eles estão desconectados com Deus e não existe mais solução para eles. Ou seja, em outras palavras, Zaqueu estava mais do que perdido, ele estava totalmente desconectado de Deus. Mas vamos continuar aqui o nosso aprendizado com a vida de Zaqueu. Ele tenta então agora, nós entendemos quem era o Zaqueu e quem era publicanos. Agora vamos lá, ele tenta se aproximar de Deus, porque ele queria conhecer esse Jesus que estava quebrando paradigmas na sua época. E dentro dessa história, como todos nós também buscamos nos conectar com Deus em algum momento. Em algum momento da vida nós buscamos encontrar com Deus e se conectar com Ele. E eu quero compartilhar algumas revelações que o Espírito Santo me mostrou nessa história. Primeira revelação: Zaqueu procura conhecer a Jesus. Lucas 19, versículo 3, olha o que diz o texto. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Veja, ele queria ver quem era Jesus. Para você entender,
É como a Oxygen. Quando surgiu a Oxygen, nós pregando um evangelho, com uma compreensão diferente, muitas pessoas queriam conhecer, mas que evangelho é esse? Onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Quando Jesus veio pregando um evangelho diferente daquilo que os fariseus diziam, despertou em Zaqueu algo, que ele queria conhecer esse Jesus. Está comigo? Agora veja, esta procura de Zaqueu, sempre esteve no coração do ser humano. Desde que o ser humano se desconectou de Deus lá no jardim do Éden, ele vem buscando de todas as formas, buscar e encontrar Deus e se conectar com Deus. Já disse isso em uma outra das minhas mensagens. E essa mesma sede, essa mesma fome, por conhecer a Jesus, está em nossos corações hoje. A filha de Billy Graham diz que há um buraco, há um vazio em todo ser humano do tamanho de Deus, que por mais que o ser humano tente satisfazer ou preencher com qualquer outra coisa, esse buraco absorve e não se satisfaz, porque a única coisa que satisfaz o ser humano é o próprio Deus, o Criador. Dentro do ser humano existe esse buraco, esse vazio que ele busca preencher. Quantos de nós, que está aqui conectados comigo, que está assistindo, veja, quantos de nós não buscamos encontrar o nosso sentido de vida? Por que nós estamos aqui? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa existência? E só existe um lugar para encontrar essa resposta, e essa resposta está no nosso Criador. Com Zaqueu não foi diferente. Ele buscou conhecer Jesus, e esse Jesus, que é exatamente o que nós fazemos hoje, quando nós não estamos conectados com Deus, nós buscamos conhecer esse Jesus. Agora veja, segunda revelação, ele se sente pequeno, de pequena estatura. Vem comigo, Lucas capítulo 19, versículo 3, a parte B do versículo diz, ele queria ver Jesus, mas sendo o quê? De pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Veja que interessante, que ele encontra um limitador, algo que impede ele de ver Jesus. Ele pensou, eu sou baixinho, mas para mim é muito mais profundo aqui do que simplesmente a sua estatura. Ele não queria se aproximar da multidão, com medo de ser linchado pela multidão. Quem é esse? Quem é esse que pensa que pode tocar em Jesus? Porque nós temos o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela foi e encontrou um meio de encontrar Jesus. Zaqueu também, mesmo sendo baixinho, ele poderia passar no meio do povo e abordar Jesus. Então na verdade não era só porque ele era baixo, ele tinha medo de ser linchado, porque os seus pecados o condenavam. Ele tinha esses dois limitadores, ele era pequeno e os seus erros o condenavam. Veja, não é exatamente assim que eu e você nos sentimos hoje. Muitas vezes, quem aqui lembra quando você foi tentar pela primeira vez se aproximar de Jesus? Como que você se sentiu? Pequeno, indigno demais de se aproximar de Jesus. Quantos de vocês não se sentiram que os seus pecados o condenavam? Quantos de vocês estão me ouvindo agora e sabem que não, eu preciso melhorar a minha vida para eu poder me conectar com Deus. Não, pastor, eu preciso mudar algumas coisas e depois eu me relaciono com Deus. Todos nós achamos que nós precisamos melhorar alguma coisa para se conectar com Deus. Sabe, isso simboliza se sentir pequeno, indigno, sem méritos para chegar até Jesus. Agora veja a nossa pequena estatura perto de Jesus, e os nossos erros nos condenam, porque sempre foi assim. A nossa pequenez perto da grandiosidade, perto da majestade dEle.
O sentimento de culpa por causa dos nossos erros e pecados nos afastaram dele. Sempre foi assim. Isaías capítulo 59, versículo 2, olha o que diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por muito tempo, me ouça que eu vou falar uma revelação para você aqui agora. Por muito tempo, eu achava que Deus se desconectava de mim e de você, por causa dos nossos pecados. Até eu chegar na história de Zaqueu e esse texto. Perceba que o texto diz: as suas maldades afastaram vocês do vosso Deus. As vossas transgressões, os vossos pecados, os vossos erros, esconderam de vocês o rosto dele. Não foi Deus que se desconectou de nós. Quando o ser humano estava lá no Éden, Adão e Eva, venha comigo, presta atenção. Eles viam a Deus face a face, eles tinham comunhão com Deus diária, eles andavam conectados com Deus. Veja, quando eles escolheram, a escolha de Adão e Eva, fizeram com que eles se perderem a conexão com Deus. Eles perderam o privilégio de serem guiados por Deus e ver a face do seu Criador. Veja, presta atenção. Assim é o que o texto está dizendo. Os nossos pecados perturbam a nossa mente, turvam os nossos sentidos, deixam eles obscurecidos e nos perdemos em uma busca incansável por encontrar a identidade em Deus novamente. E vocês já sabem que quanto mais nós buscamos, mais distante ficamos do real e verdadeiro. O pecado e os nossos erros obscurecem os nossos sentidos e não conseguimos capturar a presença de Deus. E o que Zaqueu fez? Quando ele se sentiu pequeno e que os seus pecados o culpavam, o condenavam, o que ele fez? Ele procurou uma figueira. E uma figueira brava, olha o detalhe, presta atenção nisso. Lucas capítulo 19, versículo 4 diz o quê? Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus passaria por ali. O que Adão fez quando eles pecaram? Eles se esconderam. Mas mais do que se esconder, olha o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, juntaram o quê? Folhas de figueira para cobrir-se. A figueira na Bíblia tem um significado. A figueira na Bíblia significa... O significado espiritual é de justiça. Justiça. Agora veja, quando Adão e Eva, depois de pecar, se cobriram com folhas de figueira, em outras palavras, eles estavam querendo cobrir com a sua própria justiça os seus erros. No caso de Zaqueu não é diferente. Ele tenta subir no pé de figueira brava. Figueira brava era considerada uma que não tinha frutos bons. O significado era justiça incompleta. Quantas vezes eu e você tentamos nos aproximar de Jesus com as nossas justiças incompletas, com as nossas próprias obras, em busca de conhecer Jesus com a sua própria justiça. Era isso que Zaqueu estava tentando fazer. Agora, o que a Bíblia diz sobre a nossa justiça? Isaías capítulo 64, versículo 6, olha o que diz: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe.
As nossas iniquidades, os nossos pecados nos levam para longe, nos desconecta de Deus. Veja que a nossa obra de justiça, que é aquilo que fazemos por achar ser justo, nos leva para longe de Deus. Todas as vezes que nós tentamos nos aproximar de Jesus com as nossas próprias forças e justiça própria, mais nos distanciamos de Jesus. Não são as nossas obras que nos aproximam de Deus, nem os nossos feitos, não é sobre nós, é tudo sobre aquele que é amado. Qual foi então o próximo passo de Zaqueu para poder tentar se conectar com Deus? Veja, terceira revelação: desça da figueira. Você só se conecta com Deus quando você desce da figueira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fiz uma pergunta essa semana para várias pessoas. Quando Jesus chega debaixo da figueira, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desça depressa. Para quê? Digita aqui no chat. Para quê? O que mais que Jesus fala para ele? Muitas pessoas me falaram assim: para comer com ele, para jantar com ele, me convém jantar com você. Muitas pessoas disseram isso, quase 90%. Mas o texto não diz isso, nunca disse isso. O que Jesus queria não era comer com ele. Olha o que o texto diz, Lucas 19, versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. O termo aí é: eu quero habitar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Perceba que Jesus não permite que aquela figueira que representava a própria justiça de Zaqueu conectasse Zaqueu com Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Zaqueu, desce daí logo, porque quanto mais você tenta se aproximar de mim com as suas obras da justiça, você fica longe de mim. Você fica aí e eu fico aqui. Eu estou num lugar, você está em outro. Não é assim que acontece comigo e com você? Quanto mais nós tentamos nos aproximar de Deus, quanto mais nós tentamos orar do jeito certo, nós tentamos jejuar do jeito certo, nós tentamos fazer alguma coisa, parece que Deus está mais distante de nós. Você está em um lugar e Jesus em outro. Zaqueu, mais do que depressa, quando ele entende isso, ele desce. Escuta isso, ele desce. Quais são as obras da justiça que precisamos descer hoje? Quais são as nossas obras que nós precisamos deixar de fazer? Descer hoje das nossas justiças, para se encontrar verdadeiramente com Jesus. Quais coisas ou elementos espirituais estamos usando para nos aproximar de Deus? Não é o quanto fazemos que nos tornamos, mas quem nós somos que nos tornamos. Vou repetir, não é o quanto fazemos que nos tornamos, mas quem somos que nos torna quem somos. Detalhe, o que Jesus então fez, falou para ele: desça depressa. Não é me convém comer com você, eu quero habitar com você. E o termo aí no original é habitar, no sentido de passar mesmo a morar com ele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que Jesus estava falando de morar na casa física de Zaqueu? Ou ele estava falando do corpo físico de Zaqueu, como morada dele? Vamos continuar. Zaqueu desce da figueira e recebe Jesus com alegria. Isso quer dizer que Jesus não comeu com ele? Óbvio, se você recebe alguém que você quer muito, com alegria. Lucas 19:6 diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ele estava tendo a oportunidade de ter aquele que ele estava buscando em sua casa. E provavelmente ele comeu com Jesus e ele serviu Jesus. Perceba, muitas vezes quando nós nos rendemos a Jesus,
nós encontramos Ele, onde menos nós esperávamos. Nós ouvimos o seu sorriso, nós ouvimos a sua voz, onde menos nós esperávamos. Porque eles tinham comunhão. Olha o que as pessoas disseram quando Jesus fez isso. Lucas 19:7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Mas ele se hospedou na casa de um pecador? Não é isso que falaram de mim e de você quando nós decidimos por Jesus? Esse aí, Jesus morando com ele? Só quando eu ver. Isso é fogo de palha. Não falaram isso de você? Não, esse aí é pá virada, não tem mais jeito não. Quantas pessoas olharam para você e achou que não tinha mais jeito? Geralmente é exatamente isso que acontece. E o que acontece é o que Jesus faz com Zaqueu quando se hospeda na casa dele. O que Jesus fez? Porque eu não vejo Jesus pregando para ele. Eu não vejo Jesus falando para Zaqueu: Zaqueu, você precisa parar de fazer isso que está errado. Quarta revelação: Jesus relembra Zaqueu de quem ele era. Por isso o título da mensagem é o poder da relembrança. Pastor, o que o senhor está falando? Vamos para o texto. Lucas 19, versículo 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir de alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vejam, o fato de Jesus habitar com Zaqueu o fez ele relembrar quem ele era, qual era a sua verdadeira identidade. Agora vamos pensar um pouco: como assim, pastor, relembrar? Me conta esse negócio. O que significa a palavra Zaqueu? Você sabia que a palavra Zaqueu significa puro e limpo? Como é que alguém puro e limpo estava condenado ao inferno como as meretrizes e as prostitutas? Como alguém que era puro e limpo, a sua identidade era puro e limpo, e ele estava tentando fazer as coisas com a sua justiça própria? A pergunta não é essa. A pergunta é: por que eu e você, sendo feito a natureza de Deus e como Deus, puro e limpo, nós fazemos as mesmas coisas, temos comportamento que denigrem a nossa verdadeira identidade? Está se encontrando com a história de Zaqueu? Agora pensa comigo: por que o mesmo Espírito que veio de Deus está em nós, puro e limpo, nos faz distanciarmos de Deus, ou deixar de ser aquilo que Ele nos criou para ser? Sabe por quê? Porque os nossos pecados e a nossa justiça própria deixam os nossos sentidos deturpados e nebulosos, e nos faz nos perder no meio do caminho. Agora quer ver outro detalhe no nome de Zaqueu? A palavra do nome Zaqueu, que é puro e limpo, vem de uma raiz chamada Zacar. Zacareu, Zacar. Zacar significa relembrar. Lembrar, aquele que lembra. Relembrar. Quando permitimos que Jesus venha e nos faça descer da nossa justiça própria, quando nos rendemos a Ele, agora por amor e não mais por obrigação. Não, eu não oro para ter Deus, eu oro porque eu amo conversar com Ele. Não, eu não sirvo na igreja porque eu quero agradar o pastor, eu quero fazer alguma coisa. Não, eu sirvo porque é reflexo de quem eu sou. Quando nos rendemos a Ele, não do nosso jeito, mas do jeito dEle, Ele faz agir em nós o poder da relembrança. Por isso o título da mensagem:
Ele nos relembra quem nós somos e o que somos e para o que fomos criados. E naturalmente passamos a agir baseado na nova natureza desperta por Ele, a sua própria natureza. Lucas 19, versículo 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se eu extorquir, estou devolvendo 4 vezes mais. Você sabia que na lei dizia que se você fez alguma coisa errada, extorquiu alguém, você precisa devolver 4 vezes mais? Agora ele está praticando a verdadeira justiça que representava a natureza do Pai. E aí eu acho lindo isso aqui, porque ele sai da sua própria justiça e passa a agir naturalmente agora na justiça de Deus. E o mais lindo, olha o que Jesus diz quando ele relembra quem ele era. Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nessa casa. Você acha mesmo que era salvação na casa física? Não. Zaqueu, você sabe quem você é. Você foi salvo agora, porque você sabe quem você é. Você acha mesmo que não é o mesmo que Jesus quer fazer comigo e com você? E outro detalhe fantástico, Jesus olha para ele e diz: esse também é filho de Abraão. Ele não diz: agora ele se tornou filho de Abraão. Não, ele já era filho de Abraão. O problema é que ele não relembrava quem ele era. O problema de todas as pessoas na face da terra são filhos de Deus, mas se esqueceram disso. Mas no dia que eles tomarem consciência disso, Jesus vai olhar para eles e dizer: hoje houve salvação nessa casa. Só precisamos relembrar quem somos e para o que fomos criados. Deus nos criou para sermos como Ele, em sua plenitude, cheio da presença dEle, e esse corpo físico é apenas uma embalagem que carrega a presença dEle. Tudo o que precisamos fazer é deixar que Ele, de tentar nos aproximar dEle com os nossos feitos, as nossas obras da nossa justiça, do jeito que os nossos antepassados nos ensinaram que deveria ser. Está na hora de nos rendermos a Ele. Tudo que nós precisamos todos os dias. Pastor, como eu faço isso todos os dias, todas as manhãs, antes de começar o seu dia? Permita-se aos pés dEle, se render a Ele. Abrir mão de quem você é, abrir mão da sua justiça, para que Ele através de você viva. E quando nós permitimos isso, acontece o que o pastor Vini disse a semana passada: a luz da sua presença faz desaparecer toda a escuridão que estava em nós, e passa a brilhar a luz de Cristo em nós. E aí nós entenderemos quando Jesus disse, olha, Mateus 21, versículo 31 e 32, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. Responderam eles, e Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos, olha aí, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ou seja, Jesus estava dizendo: aqueles que vocês dizem não tem mais jeito, estão perdidos, estão entrando à frente de vocês no reino dos céus, porque não é sobre eles, é e sempre será sobre mim, o poder da relembrança agindo em vocês. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por mais quanto tempo você vai continuar subindo em suas próprias figueiras, tentando se aproximar de Deus do seu jeito?
tentando se conectar com Ele do seu jeito. Não é sobre as suas obras. Lembre-se que as suas próprias obras, a sua justiça, só te desconectam dele, te afasta dele. Nunca foi sobre o que você pode fazer, mas o que Ele já fez por mim, por você. E Ele nos fez filhos com a sua própria natureza.